E aí um amigo meu, Otaviano, ficava no meu ouvido, você tem que fazer impacto na gestão. Você não, na verdade assim, ó, Otaviano decretou, você não vai abrir a Olimpo, né, que é o nome da minha empresa Olimpo. E aí assim, você não vai abrir a sua boca de CrossFit antes de fazer o impacto na gestão. Eu falei, filho, você é louco, eu tenho que abrir, eu tenho que botar para rodar. É ansiedade, né? Aquela ansiedade que todo mundo tem de abrir um negócio e de se quebrar lá na frente, né? A realidade, a ansiedade é essa, de Uhum. se quebrar, porque as pessoas não se preparam. E ele ficou no meu pé. Eu falei, pô, se o Otaviano tá me falando isso, cara, é uma pessoa que eu gosto tanto, respeito tanto, eu vou pesquisar um pouquinho mais. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ele me passou seu contato, falou, se vire. E aí eu falei com você, a gente sentou, nunca esqueço desse dia, e em um guardanapo você desenhou e eu guardo esse guardanapo até hoje, com todo carinho, porque aquilo ali mudou a minha história como empreendedora, como Top, gestora, aquilo ali mudou top. a minha história completamente. Aquilo ali foi a virada para mim. Eu chego a me arrepio, porque eu olhei para aquele guardanapo que você desenhou e eu falei assim: meu Deus do céu, se eu não fizer isso aí, é a certeza de que eu vou me quebrar. E naquele dia eu tive a certeza de que fazendo, né, o impacto na gestão, porque assim, eu costumo dizer que o impacto na gestão não é um curso, né? Não é um treinamento, é uma experiência, né? É a experiência que você adquire e ali em algumas horas que poderiam ser em 30 anos, que as pessoas normalmente levam 30 anos. Por que isso, Ricardo? E aí eu posso até abrir algumas coisas aqui para concretizar o que eu estou falando. Eu fiz impacto na gestão e eu e Moira, que é minha sócia, nós decidimos fazer antes de abrir a Olimpo. E olha o legal disso. Nós fomos na contramão do que o empreendedor vai normalmente. Porque as pessoas vão, abrem seus negócios e aí toma uma pancada. Puf! E aí vai, procura um curso. Ah, mas não vou investir nisso não, porque é muito caro. Prefiro investir na estrutura do negócio, né? A gente escuta muito isso. E aí, puf, outra pancada maior. Aí que a pessoa vai entender que a estrutura que ele precisa investir é a estrutura humana, é a gestão, né? E aí a pessoa vai e investe num curso como esse, num treinamento como esse. E nós não, nós fizemos na contramão, nós fomos completamente na contramão. A gente falou, a gente só vai abrir o Olimpo realmente quando a gente se sentir preparada para isso. Porque assim, a estrutura física pode ruir, cara. Mas se você tiver uma boa gestão, e o exemplo maior disso é o que nós acabamos de passar agora. Uma pandemia que manteve por quase 6 meses o comércio fechado e só sobreviveu firme e forte quem tinha uma boa gestão. Nós somos um exemplo disso, né? Quando a pandemia veio, a Olimpo tinha 3 meses de vida. Nós passamos mais tempo fechados do que abertos. Olha Nossa. só, e estamos bem vivos, né? Graças a Deus, caminhando aí para prosperar. E o que acontece? Quando a gente decidiu fazer impacto na gestão, nós fizemos antes sequer de saber quando a Olimpo ia inaugurar. Cara, e foi tanta ficha que caiu, tanto exemplo incrível de pessoas que aplicaram, tanta ferramenta incrível. Sabe o que eu costumo comentar às vezes? O impacto na gestão é para mim uma caixinha de ferramentas. Quando eu preciso, eu vou lá, pego minha apostila e uso uma daquelas ferramentas. Então é basicamente isso. Se eu puder colocar em uma frase, o impacto na gestão foi uma caixinha de ferramentas para gente. Ricardo, uma coisa muito legal que eu gosto de falar para as pessoas, aí eu sinto a liberdade de compartilhar isso aqui. É, qualquer negócio, né? Quando você está fazendo um plano de negócio, quando você estrutura para abrir, você tem ali uma projeção de quando você vai entrar no quem é empreendedor sabe do que eu estou falando, né? De quando você vai entrar no equilíbrio financeiro ali, que é quando você está se pagando, né? E você vai começar a lucrar. Cara, a gente colocou um cenário quando a gente fez o nosso plano de negócio, a apostila do impacto na gestão do lado, tudo certinho. A gente falou, pô, bom, em mais ou menos um ano e meio, num cenário bem otimista, a gente está entrando nisso, né? 3 meses foi o tempo em que nós entramos no ponto de equilíbrio. Quando a Cara, Olimpo fechou por conta da pandemia, foi o mês em que nós entramos no ponto de equilíbrio. Acho que essa foi a nossa maior dor por conta dessa pandemia, porque a gente hoje provavelmente estaria já muito além do que estamos. Mas assim, uma coisa muito legal também de falar. A pandemia pra gente foi um momento de estudar, mergulhar, embarcar. Hoje, com quase um mês, né, aí de aberto, na verdade um mês e alguns dias aberto novamente, que permitiram a abertura, nós estamos, é como se nós tivéssemos 6 meses abertos.
da quantidade de ferramentas que a gente está utilizando e da quantidade de processos e procedimentos que a gente está fazendo para potencializar ainda mais nossa empresa. É impressionante como a gente se debruçou em cima ali daquelas ferramentas que você passou para a gente, e a gente falou, a gente vai voltar para ser ainda melhor. Se as pessoas simplesmente pegarem aquelas ferramentas e aplicarem, elas vão além. E assim, o que é o mais legal de tudo, né? O que é que impactou, a palavra é essa, né? O que é que impactou a gente de fato? Que todas as vezes que eu tinha um perrengue, eu corria para falar com você. E para mim isso muda o jogo, sabe por quê, Ricardo? Porque existem milhares, milhões de líderes, de pessoas que estão à frente de grandes nomes aí, de grandes treinamentos, grandes cursos a nível mundial e tudo mais, só que essas pessoas não são acessíveis. E do que adianta você pegar uma pessoa como eu, por exemplo, que era completamente verde, colocar dentro de um curso, um treinamento, aí a gente recebe um enxurrado de conteúdo, a gente muitas vezes não tem ideia nem de onde vai aplicar aquilo ali, nem de como vai aplicar, e de se um dia o perrengue chegar, qual ferramenta vai utilizar. E na hora que esse perrengue chegar, eu não tenho acessibilidade para falar com o cara que me ensinou isso. Você tá entendendo? Então, assim, isso para mim foi uma das coisas que mudou meu jogo, porque você sabe disso, era você que eu corria. Então, várias coisas que aconteceram, coisas graves, você sabe disso, mudanças, 3 meses, parecia que foram 10 anos na Olimpo, né? Porque eu nunca vi tanta loucura acontecer. Tanta coisa acontecer, né? Pelo amor de Deus, mas assim, passamos por todas. E uma das coisas que eu atribuo é a acessibilidade que nós tínhamos a você. Você é um cara 100% acessível. Eu nunca vi um negócio desse. Tanta gente passa por suas mãos e você consegue ajudar a todas as pessoas. E eu sou muito grata a isso, principalmente. Isso é uma coisa. A segunda coisa é sobre aquela experiência única, né? Que a gente fala tanto, que nós aprendemos sobre isso. E, cara, eu não entendia quando você falava isso. Eu falava, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? E depois que nós lançamos a Olimpo para o mundo, eu entendi perfeitamente o que é isso. Porque hoje várias pessoas chegam pra gente e, primeiro, a gente escuta muito. Isso aqui é o melhor momento do meu dia. Meu dia só começa depois que eu venho para Olimpo. E, Ricardo, muitas vezes não é o treino, cara. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é o treino. Se fosse só produto, as pessoas levavam mais barato. E, honestamente, eu posso falar isso aqui abertamente, nós não somos mais barato. E nós não temos interesse em ser o mais barato. Porque o que a gente oferece hoje não é um produto. Nós oferecemos uma experiência. E isso faz toda a diferença. Sabe por que não é a crise que impacta os negócios, Ricardo? Porque algumas empresas muito próximas da gente, muito próximas, ficaram milionárias. Não foi antes da crise nem depois não, meu amigo. Foi na crise. No meio do olho do furacão, o faturamento das empresas aumentou 30, 40, 50, 100, 200%. E a que se atribui isso? Então eu vou nos dois extremos. A que se atribui isso? Gestão. Se uma empresa não tem gestão, não adianta, cara. Você pode ser a melhor, a mais bonita, a mais bem... Não adianta, não vai funcionar. Está fadada ao fracasso. Assim como se você tem uma boa gestão, você pode passar por tudo, exatamente os 3 porquinhos. Você pode passar por tudo ali, pode vir a ventania que for, você vai estar ali faturando, né? Passando a sua mensagem para o mercado, cumprindo a sua missão, né? Mostrando aos seus clientes qual é a sua visão, quais são os seus valores. Então, assim, é gestão. Aí você falou de uma coisa muito interessante. Será que vale a pena, meu amigo, se você está pensando em começar um negócio, seja ele de que tamanho for, tá? Se permita viver uma experiência como essa. Porque às vezes a gente acha que, então depois eu faço. Quando tiver com um ano de negócio, eu faço. Não faça isso. Depois eu faço. É Sabe caro, por quê? outra vez. Exatamente. Na próxima turma, não faça isso. Porque se você fizer isso, o seu negócio pode nem chegar a um ano. Quem tá aí, não conhece Pacto na Gestão, galera, vai no link na bio de Ricardo. Participa disso, porque isso é uma oportunidade. É como eu falei, não importa o tamanho do negócio que você vai abrir, não importa o que você vai abrir. Se você tem a vontade de empreender, se você tem essa veia empreendedora e nem sabe o que você vai abrir ainda, até isso lá você vai aprender a que nicho você pode explorar, porque Ricardo fala isso.
Galera, se permitam viver essa experiência de verdade, se permitam passar por isso, se permitam não só passar por isso, se permitam viver isso. Porque, assim, o que Ricardo está trazendo hoje é um pedacinho da Olímpia, é um pedacinho de todas as empresas que já passaram por ele. E, assim, você pegar, mais uma vez, o NEC tá na mão, cara, e só aplicar é outro sabor, né? Então, Show de assim, bola. é outro sabor. Maravilha, Então, se maravilha. permitam viver isso. Estou tendo a oportunidade agora, que são as aulas online que ele está soltando. Mas assim que tiver uma turma nova do Impacto que abrir, corre, porque não é conversa de amiga, não. É conversa de quem mudou o patamar do negócio depois que passou pelo impacto na gestão. Isso é um fato.